Bom dia, boa tarde, pessoal. Vamos então para a nossa aula da Meta 20. Então vamos lá. Nós vamos iniciar o capítulo 6, América Anglo-Saxônica. Lembrando que nós já fizemos na aula online os exercícios da introdução, A, B e C, da página 397. Para quem não fez, tá? Não deixem para a última hora e já realizem. Pausem o vídeo aí e respondam. Então vamos lá. O relevo da América Anglo-Saxônica. O relevo dessa região ela é formada principalmente por planícies centrais, montanhas e planaltos antigos do leste e as montanhas jovens a oeste. Então, olhem lá o mapa. Então, a gente percebam que esse mapa, gente, ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ele está pegando uma visão azimutal, tendo como centro a região polar do Ártico, ok? Então, observem ali que na costa leste vocês têm mais ao norte o Monte Denali, lá no Alasca, e as montanhas rochosas, pegando toda a extensão ali que pega a Califórnia, Los Angeles, né? Toda a costa leste dos Estados Unidos e do Canadá também, tá? Já na porção mais leste do Oceano Atlântico, a gente vai ter os montes Apalache, que são as maiores cadeias montanhosas dessa região, e o predomínio dos planaltos. Então vamos lá para a hidrografia. Primeiro, nós temos o rio Mississippi. O rio Mississippi ele vai ter suas nascentes vinda tanto lá da região das montanhosas rochosas, né, da cadeia montanhosa rochosa, assim como dos montes Apalache. Então, ele tem duas nascentes, vem dos dois lados, né, vindo de leste e oeste. Quando a gente tem a união do rio Mississippi com o rio Missouri, nós temos a formação de um grande complexo de conjunto de redes de rios navegáveis, né, através de processos aí, a atuação do homem foi construído barragens, eclusas e canais, possibilitando essa navegação que vai auxiliar na escoamento da produção agrícola do interior para as regiões portuárias. Depois nós temos o Rio Colorado, que vai ter a sua nascente ali nas montanhas rochosas, tá? E é onde vai estar localizado o maior cânion do mundo, o Grand Canyon. Depois nós temos o complexo dos Grandes Lagos, que vai pegar tanto o território dos Estados Unidos como o território do Canadá, tá? Essa formação dos Grandes Lagos se caracteriza pela maior reserva de água doce superficial do mundo. Depois nós temos as questões do clima. Para a gente entender o clima, observem primeiro. Olhem lá, qual que é a latitude? Vejam que a latitude ali está em torno de 45 graus. Então, todos os Estados Unidos e o Canadá, eles estão acima do Trópico de Câncer, tá? Então, eles pegam regiões mais frias devido a possuírem uma grande latitude. Olhem lá a proximidade que tem com o Círculo Polar. Então, acima do Círculo Polar, nós temos um predomínio, né? Uma maior predominância do clima polar. Por quê? Porque está se direcionando à região lá onde está o Ártico. Então, a gente tem um predomínio desse clima. Depois, na região mediana, ali entre o Círculo Polar e cerca de 45 graus, nós temos o maior predomínio do clima frio, pegando todo o Alasca, Canadá, Estados Unidos, todo o Alasca e Canadá, e uma pequena porção dos Estados Unidos, se vocês olharem bem aqui, ó, na região mais a oeste. Depois, na costa leste ou noroeste, nordeste, nós temos a predominância do clima temperado, que vai pegar uma parte do Canadá e a maior parte dos Estados Unidos nessa porção. E olhem lá, tem um resquício também na costa oeste desse clima temperado. E olhem lá, oeste, Oceano Atlântico. Além desse clima, nós temos no sudeste dos Estados Unidos a presença do clima subtropical, assim como na porção sul do Brasil. Na costa oeste, na porção do rio do Oceano Pacífico, temos uma predominância ali, ó, na costa noroeste do clima desértico. E a transição entre o clima desértico e os outros climas, nós temos uma faixa grande de clima semiárido. Depois, para a vegetação, o que a gente tem?
Olhem lá, consequentemente, as regiões de clima frio vão ter maior predominância das vegetações adaptadas ao frio, como a questão da floresta boreal, também conhecida como floresta de coníferas, as tundras, a região de vegetação de Mediterrâneo em algumas altitudes, tá? Depois nós temos na porção mais a oeste a região que tem maior mistura de vegetação. Então vai pegar um pouquinho de savana, estepes e pradarias, vai pegar ali a região de clima mediterrâneo, de vegetação de altitude e também da formação de desertos. Já na costa sudeste, nós temos a predominância, né, o clima temperado e subtropical, ou a vegetação subtropicada e temperada. Território e população dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é formado por 50 estados, sendo 48 estados de porção contínua, ou seja, que estão localizados na América do Norte, naquela mesma porção contínua, e 2 porções descontínuas, sendo que dessa porção contínua, ela está no bloco territorial que forma a grande massa na América do Norte, e temos 2 porções descontínuas, uma na América do Norte, que é o Alasca, que faz fronteira com o Canadá, e o Havaí, que fica na região da Oceania. E além desses 50 estados, nós temos o Distrito de Colômbia, onde fica a capital Washington. Cuidado, gente. Cidade Washington, capital. Estado Washington fica lá para o leste, em outra região. Então, geralmente, quando aparece alguma informação referente à capital dos Estados Unidos, aparece Washington, DC, Distrito de Colômbia. E ali vocês têm uma foto do parlamento de Washington, do distrito, seria o Distrito Federal dos Estados Unidos. Estados Unidos, então, durante a sua formação, ele inicia com 13 colônias na porção leste, tá? Essas aqui são as configurações das 13 colônias inicial desse território, sendo que, em virtude do clima, as colônias ao norte não conseguem se desenvolver da agricultura. Então, a colonização de povoamento não foi a intenção colonizar para desenvolver a região. Foi em virtude do clima que não tinha. Então, ao norte se desenvolveu e ao sul, que o clima era mais ameno, foi desenvolvido o sistema plantation com a produção agrícola. Através do processo de expansionismo, desde antes como depois da independência dos Estados Unidos, foram feitas várias negociações e muitas guerras e conflitos para ampliação do território dos Estados Unidos. Então, ali do rosinha, das 13 colônias, com o passar do tempo vai anexando outros territórios, assim como em 59 o Alasca, que é comprado da Rússia, e em 1898 o Havaí. Então, dessa forma que os Estados Unidos sai de 13 colônias e se expande para o oeste, chegando a uma superpotência. Distribuição da população nos Estados Unidos. Vai haver uma concentração maior na região nordeste, em virtude do clima e desses conceitos históricos, né, da formação da região. E depois nós temos uma região com menor densidade demográfica. Por que é menor densidade demográfica? Ah, professora, tem fatores históricos, porque foi a última parte a ser povoada. Tem, mas os principais fatores estão ligados aos fatores climáticos da região, principalmente pelo clima desértico e semiárido, e a presença do relevo das cadeias montanhosas a oeste, como a cadeia montanhosa rochosa. Desenvolvimento socioeconômico dos Estados Unidos. Olhem lá. Então, os Estados Unidos está em 10º lugar em IDH, com 0,920. Isso quer dizer que os Estados Unidos possuem um IDH elevado. Existem desigualdades? Existem desigualdades nos Estados Unidos, porém, isso não impede os processos de migração. Em virtude dos altos fluxos migratórios para os Estados Unidos, naquela ideia da idealização da melhoria de vida, do sonho americano, ocorreu a construção do muro entre Estados Unidos e México, pois estava ocorrendo muitas migrações ilegais por esse caminho, o que levou a uma grande repressão do governo, um maior patrulhamento e uma deportação em massa de pessoas que migram para os Estados Unidos de forma ilegal. E para finalizar a aula de hoje, vocês devem fazer no caderno. Para quem ainda não fez as atividades de introdução e copiar e responder no caderno. E na apostila, vocês devem realizar as atividades da página 406 e 407.
Dessa forma, nós encerramos a nossa aula de hoje. Beijo, pessoal, um bom final de semana, espero que vocês tenham gostado da aula e até semana que vem.